Você acha que conhece o nosso planeta muito bem? Sabia que há um motivo para o ditado popular que diz que conhecemos melhor a Lua do que as profundezas dos oceanos? Você sabia que exploramos menos de 5% dos nossos mares? Só que nesse vídeo vamos mostrar ainda mais além. Se na Terra podemos encontrar criaturas realmente assustadoras, imagine só o que não se esconde nas profundezas dos oceanos. E é isso que veremos hoje: 10 animais mais estranhos do oceano. Mas antes de assistir, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações e assim você recebe os vídeos em primeira mão. Agora chega de enrolação e bora lá pro vídeo. O primeiro dos animais estranhos desta lista é um peixe que qualquer pessoa encararia como muito estranho. O peixe-bolha, como é conhecido, é uma espécie que habita as águas profundas da costa da Austrália e Tasmânia, raramente avistada por humanos. Este peixe, que parece estar sempre com uma expressão emburrada, foi considerado o animal mais feio do mundo. O peixe-bolha, que não possui nenhum osso ou músculo no corpo, é uma massa gelatinosa com densidade um pouco inferior à da água, e por isso ele flutua facilmente e nada sem dificuldade pelos mares onde vive. Podemos dizer que o aspecto desse peixe fora da água é muito diferente do aspecto dentro de águas profundas. A pressão que se faz sentir no habitat do peixe-bolha confere-lhe uma aparência de peixe mais tradicional e, de certa forma, mais bonita também. O nome pode até criar uma certa expectativa nos amantes de animais fictícios, mas o dragão azul não é nada semelhante aos animais vistos nos filmes. O dragão azul é uma lesma marinha encontrada em águas tropicais e temperadas, geralmente encontrado de forma mais repetitiva no Havaí, na costa leste e sul da África do Sul, em águas europeias, costa leste na Austrália e próxima a Moçambique. A versão azul é a mais bonita de todas as lesmas do mar. Ela possui uma coloração azul forte e é bem pequeno. São os detalhes de apêndice em seu corpo que fazem com que acabe se assemelhando ao dragão em uma versão miniatura. Apesar do seu tamanho, o dragão azul é considerado um dos animais mais mortais da natureza, com um alto potencial de fatalidade. Um dos motivos é o fato dele conseguir absorver o veneno das presas e usar como seu. Na lista de animais estranhos, este pequeno e aparente inofensivo molusco de apenas 3 centímetros torna-se um gigante. Não se sabe muito sobre esse morador do mar profundo, pois apenas alguns exemplares foram capturados por barcos de pesca. Porém, essas capturas foram suficientes para ele ganhar uma reputação terrível. O tubarão-duende é provavelmente uma das espécies de peixes mais assustadoras que existem. Vivendo em águas profundas, a partir dos 200 metros, esse tubarão chega a ter 4 metros de comprimento e pode ser encontrado nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. Com um focinho proeminente e mandíbulas retráteis, suas características físicas são dignas de seu nome. O tubarão-duende não tem só um visual em comum. A sua mordida é assustadora. Sua mandíbula se projeta para frente no momento de capturar a sua presa. Dentre o pouco que se sabe sobre eles, podemos dizer que são animais estranhos, encaixando-se perfeitamente em nossa lista. Nomeado após o elefante do filme da Disney, este polvo não é realmente tão aterrorizante quanto o tubarão-duende, por exemplo, né? Mas é estranho o suficiente para entrar nesta lista. Estas espécies são chamadas de polvos Dumbo por causa das barbatanas membranares que fazem lembrar umas grandes orelhas, né? Fazendo com que ele seja realmente muito parecido com o personagem Dumbo, o elefante voador. Os polvos Dumbo possuem 8 tentáculos e conseguem viver a profundidades extremas. Esses animais estranhos dos mares são também bastante raros, com algumas das espécies tendo sido avistadas apenas uma vez. Felizmente, os dumbos não se encontram em situação de ameaça, nem se pensa que sejam perigosos para os humanos. Por isso, fique à vontade para procurá-lo por aí, e se encontrar, tire uma foto e registre isso. Porém, sentimos avisar que não será fácil não. Pode parecer uma obra de ficção científica, mas sim, existe um peixe que possui a cabeça transparente, fazendo dele um dos mais estranhos animais do planeta. Ele é chamado de peixe-barrilei, mas é ainda mais conhecido como peixe-fantasma ou cabeça-peixe de barril. É chamado dessa forma pois seus olhos possuem um formato tubular, lembrando um barril. Muitos não sabem, mas na verdade seus olhos são essa estrutura verde em sua cabeça que fica sempre virado para cima. Popularmente, muitas pessoas chamam o peixe de cabeça transparente também, devido à sua cúpula protetora, onde é possível ver os seus órgãos internos. Ele foi descoberto em 1939, deixando os cientistas da época intrigados com como era possível que ele enxergasse em águas tão profundas.
A estrutura tubular dos seus olhos, aliada à transparência da sua cabeça, permitem que esse peixe consiga capturar a luz mesmo nos lugares mais remotos. Essa característica ímpar fez com que ele se adaptasse à evolução e permanecesse vivo até hoje. O axolote é uma espécie de salamandra aquática nativa do México, a que os cientistas deram um certo nome científico, mas que pessoas em geral chamam de axolote. Olhando para sua aparência, não concorda que muito nos lembra dos bichos encontrados no desenho do Pokémon? Os adornos à volta da sua cabeça são essenciais, pois são guelras. Esse animal estranho de aspecto irreal encontra-se em perigo crítico de extinção, sendo encontrado apenas num lago, o Lago Xochimilco, perto da cidade do México. As razões para o desaparecimento da salamandra são a destruição do seu habitat natural, como o Lago Chalco, que já não existe, e a pesca excessiva. Apesar de tudo, há alguma esperança para este anfíbio, afinal ele possuía uma capacidade incrível de regenerar membros inteiros do seu corpo. Mesmo que tenha uma parte arrancada, é possível recuperar. Com tantas cores e cheio de estruturas interessantes, o manti shrimp, conhecido por vários nomes como lagosta boxeadora, tamarutaca e esquila, realmente é fantástico. Este crustáceo, ao ser tão colorido, parece bastante amigável, mas a verdade é que é um dos animais mais violentos do mundo. A lagosta boxeadora esmurra as suas presas a uma velocidade superior a 80 km por hora, razão pela qual pode não ser boa ideia mantê-lo em um aquário, e a razão também que leva ao seu nome. Apesar de não serem muito grandes, entre 15 e 30 centímetros, as lagostas boxeadoras são um verdadeiro pesadelo dos oceanos, sendo consideradas como um dos animais mais violentos do planeta. Você já deve ter assistido o filme Anaconda, certo? Uma cobra enorme que aterroriza a vida dos visitantes que se aproximam do seu habitat. Na real, existe mesmo um bicho tão aterrorizante como aquele, só que ainda pior. Estamos falando de um tubarão-cobra que raramente é visto, pois habita as profundezas dos oceanos Atlântico e Pacífico. Cientistas especulam que esta espécie captura sua presa dobrando seu corpo e se lançando para frente como uma cobra. São quase enguias gigantes, possuindo bocas enormes que se abrem completamente para engolir presas inteiras. O estômago do Grouper Eel, como é oficialmente conhecido, pode aumentar de tamanho para acomodar presas maiores do que ela. É melhor você torcer para nunca dar de cara com esse bicho, hein? Não podemos negar que nos mares do Japão se escondem muitos mistérios, como o tal tubarão pré-histórico encontrado alguns anos atrás, do qual falamos há pouco. Outro peixe muito curioso que habita a costa asiática é um que é conhecido como Kobudai, um peixe com características bem bizarras que lhe rendeu até o apelido de Shrek. Realmente, o peixe não é digno de nenhum concurso de beleza subaquática e se assemelha mesmo ao nosso querido ogro verde, embora sua cor seja azul. A sua principal característica é a saliência protuberante acima da cabeça, que acaba fazendo com que a criatura tenha uma aparência incomum. Mas o mais estranho na espécie de Kobudai é o fato da fêmea possuir a capacidade de mudar o sexo para o masculino. Em alguns meses, determinadas enzimas dentro do seu corpo deixam de funcionar e os hormônios masculinos começam a circular. Consequentemente, sua cabeça se expande e o seu queixo se alonga. É de fato um dos animais mais estranhos que conhecemos, viu? Se disséssemos antes que o Kobudai tem uma aparência não muito bela, pior ainda é o caso do chamado diabo negro do mar. Você com certeza já viu essa espécie. É o peixe pescador de mar profundo, o mesmo mostrado na animação Procurando Nemo, quando persegue o personagem principal da sua amiga, a Dory. A lanterninha que ele tem é um prolongamento da espinha dorsal e serve para atrair presas, daí é que vem o nome do bicho. Ele pode ser encontrado em todos os oceanos, a uma profundidade de mais ou menos 1.500 metros. É de fato um bicho estranho, pois apesar de aterrorizante, não mede mais do que alguns centímetros. Mas e aí? Qual animal mais te impressionou? Diz pra gente aí nos comentários. Valeu e até a próxima!